Abra sua Bíblia comigo agora em Isaías, capítulo 40, versículos 26 em diante. Na minha Bíblia diz o seguinte: Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ora, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você já parou para pensar quantas estrelas existem no céu? Só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem em torno de 200 bilhões de estrelas. Alguns falam de 100 a 200 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é apenas uma das 100 a 200 bilhões de galáxias que existem no universo. Imagina então quantas estrelas há no universo. E a Bíblia fala que Deus chama cada uma pelos seus nomes e nenhuma vem faltar. Então por que você fala, Senhor me esqueceu? É isso que a Bíblia está falando, o Senhor me abandonou. Se Deus me amasse, por que não está acontecendo nada comigo? Ora, olha para o céu, lembra que você tem um Deus. Uma vez um garotinho estava numa situação muito interessante. O pai chegou no quarto e ele estava tentando puxar um armário pesado porque havia caído um brinquedo lá atrás. O pai chegou, olhou aquela cena. E aí, filhão, o que você está fazendo? Eu estou tentando puxar esse móvel aqui, pai, mas não está dando. Por que não está dando? É porque eu não estou conseguindo, está pesado. Força? Eu estou fazendo força. Você já usou toda a força que você tem? Claro que sim, o senhor não está vendo? Ele falou, você ainda não me pediu para te ajudar? Você está usando toda a força que você tem? Você já pediu Deus para ajudar você? E nesta noite, já que falamos aqui das estrelas, tem uma coisa que me chama a atenção aqui na Bíblia. Ela diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome. Dá a entender na Bíblia que foi quase Deus que deu nome às estrelas. Estrelas me lembram constelações. Constelações me lembram uma palavra-chave, Órion. Uma palavra clássica entre os adventistas do sétimo dia. Órion, uma das mais lindas constelações que existem no céu. Agora, por que nós falamos tanto a respeito de Órion? Ellen White, uma das fundadoras dessa igreja que recebeu mensagens muito sérias da parte de Deus, escreveu em 1848 uma mensagem muito estranha. Olhem o texto que Ellen White escreve. A 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades no céu. Nuvens densas e negras subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A cidade santa descerá por aquele espaço aberto. Ellen White disse isto apenas uma vez, pelo menos que tenhamos registrado na história da igreja, e nunca mais soubemos de nenhuma declaração dela nesse sentido. Uma declaração estranha. Espaço aberto em Órion. Isso foi escrito em 1848. Várias especulações já surgiram depois disso. Tem gente que às vezes pega a revista Veja para falar, olha, Órion está tendo som de trombeta lá. A coisa não é bem assim não, vamos ser acadêmicos. Porém, tem um outro extremo perigoso, que é aqueles que não querem cair na especulação também falam, ela falou isso aí, mas não tem nada a ver. Eu não penso assim. Se Deus deu essa revelação para Ellen White, tem alguma coisa a ver. Por que Órion? Ela não era uma astrônoma. Ela não era física, ela não era formada em física. Por que ela falou de Órion? E mais, ali ela está comentando os sinais da volta de Jesus, o fim do mundo, o fim dos tempos. E quando ela fala do fim dos tempos, ela fala, o Senhor me revelou que quando a Bíblia fala de sinais no sol, na lua e nas estrelas, não era simbólico. Lua, estrela e sol são objetos literais. E nunca mais disse nada.
Antes de nós prosseguirmos, para vocês verem que eu não estou tratando aqui de sensacionalismo, eu gostaria de mencionar um livro escrito em 1959 por Julio Mignam, que era membro da Associação Brasileira de Astronomia. E ele escreveu um livro chamado Maravilhas da Ciência. Julio Mignam era um adventista. Alguém fala, então é suspeito o testemunho dele? Pode ser, só que o livro dele foi publicado não pela Casa Publicadora Brasileira, ou pela Review and Herald, ou pela Pacific Press, mas foi publicado pela Associação Brasileira de Astronomia. O prefácio foi do próprio presidente da Associação Brasileira de Astronomia, professor de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o livro foi endossado por vários outros astrônomos. Era um livro, em síntese, sobre astronomia. E quando o Julio Mignam comenta a nebulosa que há em Órion, na constelação de Órion, ele coloca as fotos, que na época eram do observatório de Monte Palomar, da Califórnia, eram as melhores fotos da ocasião, e então ele fala do que os astrônomos comentavam acerca de Órion já naquela época. E ele termina o capítulo com esta citação. Uma escritora americana, Ellen G. White, que nada sabia de astronomia e que provavelmente nunca ouviu falar na nebulosa de Órion, em um de seus livros traduzido para o português com o título de Vida e Ensinos, depois de comentar essa luminosidade, ele fala da luminosidade em Órion, escreveu. Aí ele dá aquela citação de Ellen White que eu li para vocês. Depois que ele faz a citação, ele conclui. Isto dito tão simplesmente, por quem nunca olhou num livro de astronomia, nem sonhava com buracos em parte alguma do céu, só pode ser acreditado a dois fatores, histerismo ou inspiração. Para ser histerismo, parece científica demais a afirmação de que toda uma cidade, a Nova Jerusalém, tenha livre passagem pelo túnel de Órion. A escritora não sabia do túnel, nem que ele é tão largo a ponto de comportar 90 sistemas solares. Terá sido revelada a esta escritora uma verdade que nem os astrônomos puderam descobrir. Maravilhas da Ciência, página 281, editado pela editora Minerva. O curioso é que quando ele fala de buracos aqui, o Observatório Óptico de Monte Palomar, na ocasião, estava colocando as melhores fotos que tinham. E eles observavam que Órion tinha uma luminosidade incomum, maior do que qualquer outro ponto do universo. Órion tinha uma luminosidade muito séria. Antes de prosseguir, deixe-me dizer para vocês que eu dei essa palestra uma vez no Rio Grande do Sul, e havia dois estudantes e um formado em física. E um deles ficaram assustados. Professor, a gente nunca ouviu isso é muito estranho. A gente pode perguntar isso para o nosso professor? Sim, claro. Eu duvido que ele vá confirmar o aspecto religioso ou teológico, mas o que eu falar de físico aqui sobre Órion, ele vai confirmar. E eles mandaram um e-mail lá, professor, isso mesmo. Até uma palavrinha, proplides, que eu vou usar aqui, que eu não sabia traduzir em português, o professor falou, até nisso está certo, professor, não tem tradução para essa palavra em português. Então não estou contando nada sensacionalista aqui, coisas que eu tirei da minha cabeça. São coisas fundamentadas em material científico, acadêmico. Mas, como eu não sou astrônomo, deixe-me começar falando de uma área que me interessa mais, a Bíblia e a arqueologia. Abram sua Bíblia comigo em Salmo 19, 1 e 2. Salmo 19, 1 e 2. Os céus falam da glória de Deus e anunciam o que ele tem feito. Um dia fala dessa glória ao dia seguinte, e uma noite repete isso a outra noite. Muito bem, essa é a tradução na linguagem de hoje, a New International Version, uma das duas, não é isso? Na tradução Almeida mais comum, diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esta palavra proclamam no hebraico é o verbo sapar. E ele me chama a atenção pelo seguinte, o que o salmista está dizendo em hebraico é como se o céu fosse uma lousa, um quadro negro, no qual alguém desenhou as ações gloriosas de Deus. Esse está no original. Como se o céu fosse um quadro negro no qual alguém desenhou as ações gloriosas de Deus e as contou. E contou como se fosse um número, contar. Interessante. E mais, diz que um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Que conhecimento? A resposta? Ora, se você ler a história do Gênesis, você vai descobrir uma coisa interessante, que eu chamaria de o Evangelho antes do Evangelho. Quando Adão e Eva pecaram, eles estavam numa situação muito ruim.